E aí, tudo bem? Meu nome é Alan, sou jornalista e esse é o canal do Ingresso na Arte. No vídeo de hoje o assunto é cinema. Entre os dias 23 de setembro e 4 de outubro rolou a 25ª edição do festival É Tudo Verdade, principal evento de exibição de documentários do país. Por conta da pandemia do coronavírus e do fechamento das salas de cinema, que naquele período encontravam-se fechadas, o evento foi totalmente virtual. Foram exibidas cerca de 60 produções entre curtas, médias e longas metragens. O vencedor da competição brasileira de longas foi o documentário Libelou Abaixo a Ditadura. Dirigido por Diógenes Muniz, o filme entrevista uma série de ex-integrantes do movimento estudantil Liberdade e Luta, que em um primeiro momento recebeu o apelido de seus inimigos concorrentes de Libelu, que eles logo passaram a adotar. Eles eram os estudantes, em sua maioria, da Universidade de São Paulo e preferiam os Rolling Stones ao Geraldo Vandré, também eram famosos pelas festas que promoviam dentro do campus da USP e nos anos 70, sobretudo a partir de 1976, lideraram algumas das mais importantes e também maiores manifestações contra a ditadura militar. As entrevistas acontecem dentro da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP e nessas conversas o diretor pergunta a eles quais eram as diferenças entre os movimentos estudantis e sindicais nos anos 70 e 80. Também pergunta como era ser militante naquele período. Isso resultava em participar de várias reuniões essas intermináveis. Também em alguns momentos trocar de nomes, adotando nomes de guerra. E também o medo danado de serem presos, por exemplo, com maconha. Uma vez detidos, eles tinham medo de ter que denunciar, falar sobre algum outro companheiro de luta. E também pergunta a eles como foi, ao fim da ditadura militar, começar a trabalhar em veículos de imprensa considerados de direita, como as revistas Veja e também Época. Libelu, Abaixo a Ditadura, apresenta várias imagens de época, algumas entrevistas também dos seus integrantes nos anos 70 e 80, e também uma entrevista exclusiva com o ex-ministro Antônio Palocci, que encontra-se preso domiciliar. Sobre suas atitudes criminosas e também sobre o fato de ser esquerda, o Antônio Palocci disse o seguinte ao diretor Diógenes Muniz: "Continuo sendo de esquerda, mas a minha atuação econômica foi conservadora. Deveria ter insistido em ser minoria na política e não aceitar caixa 2, mas dancei conforme a música." Vale lembrar que o Antônio Palocci foi ministro dos governos Lula e também Dilma. Chama a atenção no filme a presença de apenas um estudante negro, um ex-integrante negro da Libelu. Trata-se do jornalista José Genulino, que era também um dos poucos estudantes negros da USP nos anos 70 e 80, que naquele período era muito mais branca do que hoje em dia. Naquela época, questões relacionadas a ações afirmativas, como por exemplo o sistema de cotas, não estavam nas pautas estudantis. E me chamou também a atenção ao espaço que a grande mídia dava ao movimento estudantil nos anos 70 e 80. Claro que por conta do período, do regime militar e tal. Quando havia eleições no DCE da USP ou em outras universidades públicas, os jornais documentavam, publicavam matérias a esse respeito, algo que não acontece nos dias de hoje. Outro documentário que tem como pano de fundo a ditadura militar brasileira é o filme Fico Te Devendo uma Carta sobre o Brasil, de Carol Benjamin. A produção é mais um exemplo de documentários em primeira pessoa, que se vale de uma história pessoal, no caso da relação da diretora com a sua avó e também com seu pai, para falar sobre questões sociais e políticas durante o regime militar. Por meio da história de sua avó, Iramaia Benjamin, uma pacata dona de casa que se tornaria ativista pela liberdade dos dois filhos, preso pelo regime, que mais tarde se tornaria fundadora do Comitê Brasileiro pela Anistia, a Carol procura narrar a trajetória de seu pai, César. O César, que fazia parte do movimento estudantil durante a ditadura militar, foi preso aos 17 anos e durante 3 anos e meio ficou detido em uma solitária, sendo o único preso político nessa situação. Ele aparece no filme apenas em imagens de arquivo, também imagem de seu depoimento na Comissão Nacional da Verdade e em participações em programas de TV como Conversa com o Bial. O César é político e foi secretário de Educação do Marcelo Crivella na Prefeitura do Rio de Janeiro. O César também surge neste documentário por meio de uma carta que a Carol lê logo no comecinho do filme, na qual ele dá dicas de quem procurar em Estocolmo, na Suécia, para onde ele foi enviado logo depois de ser solto. E outras protagonistas desse documentário são as cartas que a Iramaia escrevia para a Anistia Internacional. Inclusive, o título do filme, Fico Te Devendo uma Carta sobre o Brasil, foi retirado justamente de uma dessas cartas. Nessas correspondências, a Iramaia só falava do filho e da busca por este filho preso.
Eu acho que aí está a grandeza deste documentário. Ao falar somente do filho preso durante a ditadura militar, a Ira Maia e a Carol, que recuperam essa história, falam também de tantas outras famílias que tiveram seus filhos presos, mortos ou desaparecidos durante a ditadura militar. E a mesma fala também de outras famílias que, mesmo sem essa dor para carregar, sofrem as consequências até hoje da ditadura militar e também o retrocesso político que estamos vivenciando nos dias de hoje. O sistema educacional é tema de outro destaque do Festival É Tudo Verdade. No documentário Atravessa a Vida, o cineasta João Jardim coloca uma câmera dentro de uma escola pública do interior de Sergipe para mostrar o que significa ir bem no Enem, Exame Nacional do Ensino Médio, e passar em uma universidade pública para aqueles estudantes. Naquele ambiente, o Enem e a universidade pública se apresentam como as principais, se não as únicas, ferramentas para uma grande mudança na vida daqueles jovens e também de suas famílias, principalmente de suas mães, uma vez que boa parte dos jovens entrevistados não tem contato com seus pais. Nesse sentido, é lindo ouvir os depoimentos daqueles jovens falando que farão de tudo para ir bem na prova e passar em uma universidade pública, como se fosse um agradecimento às mães, que muitas delas tiveram que largar carreiras e sonhos para criar os filhos, muitas vezes sozinha. Nessas entrevistas, temas como bullying, feminismo, carreira e também suicídio surgem. O documentário Atravessa a Vida é a segunda incursão do João Jardim no ambiente escolar. Em 2005, ele lançou o documentário Pro Dia Nascer Feliz, por meio do qual procurou mostrar as diferenças no sistema educacional brasileiro, entrevistando estudantes de escolas públicas e também particulares de várias regiões do país. Entre os curtas nacionais, o premiado foi o documentário Filhas de Lavadeira, de Edileuza Penha de Souza. Para o filme, a diretora conversa com pessoas públicas, como a deputada Benedita da Silva e também a atriz Ruth de Souza, e também mulheres anônimas que falam sobre suas mães e avós que foram escravizadas e trabalharam como lavadeiras em cidades como Rio de Janeiro. Todas elas relembram a rotina de suas antepassadas e enaltecem o esforço que cada uma dessas mulheres para que suas filhas e também netas tivessem um outro futuro, um futuro no qual pudessem ter outras escolhas profissionais e pessoais. Nesse sentido, é potente um discurso de uma adolescente que, ao lado da sua mãe, que foi empregada, diz o seguinte: eu não vou ser empregada, minha irmã não vai ser empregada, nós vamos frequentar uma universidade pública. Isso tudo se deve à minha mãe e à minha avó, que foram empregadas ou lavadeiras e que nos deram todo o apoio para continuarmos estudando. Filhas de Lavadeira colocam em cena uma série de adolescentes que honram a história de suas antepassadas e que mostram a importância de estar em espaços que antes eram ocupados quase que exclusivamente por brancos ou filhos de patrão. E para quem gosta de música, uma boa pedida foi o documentário Os Quatro Paralamas, que narra a trajetória musical dos Paralamas do Sucesso, formado pelo Herbert Viana, vocalista e guitarrista, o baterista João Baroni e o baixista Bi Ribeiro. O documentário se chama Os Quatro Paralamas porque o Zé Fortes é considerado o quarto integrante do grupo. E ele entrou na banda de uma maneira muito inusitada. Ele não sabia tocar nenhum instrumento quando a banda estava sendo formada, mas queria participar daquela bagunça. Resultado, acabou se tornando empresário dos Paralamas. Eu diria, no entanto, que os Paralamas têm 5 integrantes, uma vez que o diretor do documentário, Roberto Berliner, tem filmado a banda desde os inícios dos anos 80 e esteve com os caras em vários momentos importantes, sejam eles alegres ou tristes. Como, por exemplo, na apresentação dos Paralamas no Rock in Rio, em 1985, nas dezenas de shows que rolaram no Circo Voador, no Rio de Janeiro, por exemplo, e também na morte de Lucy, mulher do Herbert, em um acidente de avião no ano de 2001. Aliás, a parte do documentário que fala sobre esse momento da vida do Herbert e dos Paralamas do Sucesso é muito emocionante. O filme fica mudo e a gente acompanha ali o desespero dos familiares e dos amigos do Herbert que tiveram que enterrar a Lucy, ao mesmo tempo que estavam com medo de que o Herbert morresse, uma vez que ele ficou em coma durante um tempo. E é também muito emocionante uma cena do documentário que mostra o retorno do Herbert Viana aos palcos e uma participação no show do cantor argentino Fito Páez. E imagens de arquivo, se não me engano, dos anos 80, a gente acompanha um diálogo muito bacana entre o Herbert, o Bi Ribeiro e o João Baroni sobre paternidade. Enquanto o Bi Ribeiro fala que não quer ser pai, porque ele não quer colocar ninguém nesse mundo tão hostil, tão complicado, o João Baroni confessa que gostaria de ser pai sim, para colocar no mundo e criar uma pessoa melhor para este mundo. O Herbert Viana também fala que gostaria de ser pai e diz o seguinte: a única coisa que você pode dar para a pessoa é o amor. O resto, cada um tem que conquistar por si só.
Bom, eu fico por aqui lembrando que no Instagram do Ingresso na Arte, @Ingresso na Arte, diariamente eu posto notícias do universo cultural. E se você não assistiu Lipelu durante o Festival É Tudo Verdade, este filme em breve será exibido no canal Globo News. E falando em festivais que rolam de maneira virtual, a Mostra Internacional de Cinema de São Paulo começa nesta sexta-feira e, diferentemente dos outros anos, vai ser totalmente virtual. Então, se você quiser saber sobre a programação, quais filmes serão exibidos, serão mais de 180 produções. Entra no site da Mostra, mostra.org.br. É isso, até a próxima. Tchau, tchau.